Olá, oitavo ano. Na aula passada, nós falamos sobre reprodução e sexo. Nós vimos como acontece a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, lembrando aqui para vocês, ocorre sem a participação de gametas, ou seja, não há mistura de material genético. Nesse processo, uma célula ou um grupo de células se desprende do corpo de um ser vivo e dão origem a um novo indivíduo. Na reprodução assexuada, os indivíduos formados são geneticamente idênticos entre si, como se fossem clones, certo? Então, nós vimos a divisão binária, brotamento, esporulação e também a fragmentação. A divisão binária é também chamada de bipartição. É um modelo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio por um processo de mitose, dando origem a um descendente totalmente idêntico. Que foi o caso que nós citamos da tirinha, a tirinha das amebas, não foi? Quando a ameba espirra, se parte ao meio e dá origem a outra ameba idêntica. Um exemplo que nós passamos na atividade. O brotamento. No brotamento, o indivíduo forma brotos que se separam do corpo do genitor e passam a ter vida independente. A esporulação é a formação de células reprodutivas, que são os esporos, que germinam em condições ambientais adequadas e originam um novo ser. A produção de esporos é observada em fungos, algas e protozoários. E, por fim, a fragmentação, que é quando um organismo se fragmenta, se separa, se divide, e cada um desses fragmentos origina um novo indivíduo, totalmente idêntica, que é o caso das planárias que nós vamos ver no vídeo que eu preparei para vocês. Vou começar falando sobre a reprodução da planária. As planárias podem se reproduzir de duas maneiras. Uma maneira é a maneira assexuada. Essa é uma forma muito comum de reprodução desses animais, mas não é a principal forma. A reprodução assexuada acontece por fragmentação. Essa fragmentação pode ser espontânea ou acidental, e quando ocorre a fragmentação, acontece a formação de dois pedaços. As planárias apresentam alta capacidade de regeneração. Então, cada um desses pedaços vai acabar originando uma planária completa. Se cortarmos uma planária em vários pedaços, cada fragmento tem capacidade de originar um novo indivíduo. Mas é bom lembrar que esse tipo de reprodução por fragmentação não garante variabilidade genética, certo? Todas as planárias que são formadas são geneticamente iguais ao pai. Vamos falar da reprodução sexuada. E essa é uma reprodução muito importante. Mas por quê? Porque ela confere a variabilidade genética. Bom, já representei aqui uma planária. As planárias são animais hermafroditas. Isso significa que elas apresentam o sistema reprodutor feminino e masculino juntos. Falando um pouco sobre a anatomia do sistema reprodutor, as planárias apresentam um par de ovários. Esses ovários irão produzir os gametas, que estão ligados a dois tubos, que são os ovidutos. Nesses ovidutos, desenvolvam também glândulas vitalínicas. Essas glândulas são muito importantes. Por quê? Porque elas produzem substâncias nutritivas que vão ser importantes para a nutrição do embrião. Então, os óvulos são produzidos aqui nos ovários e percorrem os ovidutos. Os ovidutos se comunicam com a vagina e terminam aqui no poro genital. Só que as planárias são hermafroditas. Então, nesse mesmo indivíduo, nós também encontramos o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é composto por diversos testículos que também são ligados a tubos. Esses tubos
são muito importantes para a passagem dos espermatozoides e vão terminar no pênis. E o pênis está situado próximo ao poro genital. Observe então que o poro genital é comum nos dois sistemas, sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. E como acontece a reprodução? Bom, a reprodução acontece através da cópula. E essa aqui é a famosa planária.